A partir de hoje, nós vamos levar a nossa mensagem para muita gente. Sim, a partir de hoje, especialmente hoje, nem ontem nem amanhã, hoje, nós vamos começar intencionalmente exponencializar, expandir a nossa mensagem. É isso que vocês estão ouvindo. Eu tô até tremendo aqui, eu tava orando e pedindo a Deus para que eu esteja na minha melhor versão hoje, para que eu fale de um jeito que eu nunca falei, porque hoje é o dia, a partir de hoje, e é só hoje que a gente vai começar a levar a mensagem para mais e mais e mais pessoas. Sabe por quê? Vocês sabem por quê, meus irmãos? Porque hoje é o dia mais esperado desse novo tempo. Esse novo tempo chegou e ele começa a partir de hoje. Esse dia é tão esperado, essa sexta-feira desse novo tempo pascal, vem marcada por uma grande passagem, que esse é o real significado desse tempo pascal. O dia em que a Casa das Águas, junto com esse movimento que eu denominei de casa de oração, passa a ser um movimento poderosíssimo, passa a ser e eu vou revelar já já. Sabe por que eu ainda não vou revelar? O que a Casa das Águas vai passar a ser nesse dia de hoje? Porque primeiro eu quero contextualizar para vocês entenderem um pouco mais dessa energia que está sendo ancorada nesses dias, para vocês entrarem, navegarem nessa frequência que está sendo derramado sobre a gente. E é claro, para todos nós, e eu me incluo nisso, entender o porquê que a gente está sendo levado, de fato, encaminhado para viver esse tempo pascal. O porquê deram esse nome lá no tempo de Cristo, enfim, no calendário cristão, por que deram esse nome de pascal, de tempo pascal? E quais as obras que Jesus fez naquele tempo após ter renascido, após ter sofrido a ressurreição? Quais as obras ele fez com aqueles que lhe tinham por perto? Nas suas aparições, nos seus feitos. Eu só sei que eu preciso revelar para vocês o quanto antes, tudo que está sendo revelado para mim. E que bom que chegou esse dia, que bom que a gente está junto nessa, que bom. Mas antes eu preciso respirar, vou tomar minha água aqui, porque sim, eu tô trêmula. Eu tô ansiosa. Claro que uma ansiedade boa, mas é porque a energia é forte, é poderosa e trazer essa informação para mim de uma certa forma é novo, é tudo novo. Então, eu quero contextualizar de um jeito que a gente possa entender tudo que vai ser dito, que vocês possam me ouvir e, mais do que entender, compreender, para que tudo faça sentido. Porque as coisas estão se encaixando para mim e confesso para vocês, estão começando a fazer sentido também. Então, para mim tudo é novo e claro que para vocês também vão ser. Mas eu só sei que eu tô vivendo, parece um sonho. Então, por isso que eu quero contextualizar para todos vocês, para que as coisas façam sentido, né? Para que vocês conectem ponto a ponto, para não ficar nenhuma aresta em aberto, e mesmo se ficar, eu já me coloco à disposição para a gente fechar qualquer lacuna que possa ser aberta.
tá? Então eu vou contextualizar por que é que a gente está vivendo esse tempo pascal, por que é que eu tô falando tanto disso, por que é que eu fui levada a navegar nisso dentro da casa de oração. Não era não é intencional meu, eu fui levada a falar disso, eu tinha e tenho pouco conhecimento sobre o tempo pascal, sobre leituras bíblicas, tenho, assim, salvo a minha ignorância, tenho pouquíssimo conhecimento, mas graças aos meus acessos, graças a Deus, de fato, eu tô sendo agraciada de verdade em trazer essas informações. Então vamos juntos contextualizar para vocês entenderem que hoje é o dia, eu vou dizer assim, o dia D, como se fosse o primeiro dia dessa passagem, desse algo incrível que vai acontecer aqui junto de nós, junto da Casa das Águas, junto da Casa de Orações, enfim, junto de nós, seres vivos que estamos movendo tudo isso. Então, deixa eu contextualizar. O que é o tempo pascal? O tempo pascal, gente, é o período de 50 dias que se iniciou no domingo da ressurreição de Jesus, que é a Páscoa, tá? A gente viveu isso 2 domingos atrás, né? Um domingo atrás, enfim, não vou colocar na linha do tempo, que é o domingo de Páscoa, e vai até o domingo de Pentecoste, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Então, o tempo pascal é esse período de 50 dias, ok? A gente vai viver isso juntos aqui dentro da casa de oração. Nós estamos no 10º dia, então anotem o dia de hoje, porque ele é importantíssimo. É o dia que a gente, como movimento, está fazendo, né, essa passagem, tá? É chamado de Pascal porque vem do hebraico Pessar, que significa passagem. Então, no tempo lá de Moisés, Antigo Testamento, foi a passagem do povo da escravidão para a liberdade. No tempo de Cristo, Novo Testamento, é a passagem da morte para a vida, do velho humano para a nova consciência, tá? Então, nesse tempo, Jesus ressuscitado, ele aparece várias vezes aos discípulos. Nesse tempo de 50 dias pós-Páscoa, tá? Ele não aparece como antes, ele vem com um corpo glorificado, que ultrapassa todas as leis da matéria, mas ele é carregado, né? Ele é ainda mais carregado com as marcas do amor. Então, ele come com eles, ele anda com eles, ele ensina, ele consola e ele envia. Esse tempo todo dos 50 dias, ele não fundou nenhum templo, ele não fundou nenhuma igreja. Olha só, ele só dizia aos seus discípulos nas aparições, tá? Vão, façam discípulos. Levem esse amor até os confins da terra. É o que ele mais dizia, era o que ele mais ancorava. E o que ele fazia durante esse tempo pascal? Então, Jesus apareceu aos discípulos por 40 dias após a ressurreição. E nesses encontros, ele consolava, né, os corações desanimados, ele restaurava os apóstolos caídos, ele reacendia a fé de quem duvidava. Ele instruiu sobre o reino de Deus e ele prometeu o envio do Espírito Santo, o verdadeiro Consolador. Eu peço, abro aspas e abro os parênteses aqui, gente, eu tô lendo isso, tá? Porque, volto a dizer e assumir, eu não sou conhecedora da palavra, eu não sou conhecedora da Bíblia, salve a minha ignorância, eu não tenho tantas propriedades assim, então eu só tô contextualizando algo que vai ser e está sendo revelado para mim também, e eu tô trazendo em revelação para vocês no dia de hoje, tá? Então, só para quem entrou agora, para contextualizar, eu tô explicando aqui o que é esse tempo pascal que a gente está vivendo, o que é esse novo tempo pascal. Pascal significa no hebraico passar,
que na tradução é passagem. Então hoje é o dia D, o dia em que a gente vai passar, que a gente vai subir de nível. E eu quero que vocês entendam isso como realmente uma passagem nossa individualmente, nossa como Casa das Águas, enfim. E eu estou aqui também ressaltando o que Jesus, na sua passagem, nos 40 dias que ele passou pós-ressurreição, que ele veio em aparições, ele aparecia para os discípulos com um corpo glorificado, o que ele fazia, tá? Então eu vou repetir aqui. O que Jesus fazia durante esse tempo pascal? Então ele consolava os corações desanimados. Olha, mesmo com sofrido a cruz, olha o quão amoroso esse homem crístico era de fato, né? É o filho do pai mesmo, é o filho primogênito. Mesmo em toda aquela questão que ele sofreu, ele ainda consolava os corações desanimados, ele restaurava os apóstolos caídos, porque foi um tempo de muito sofrimento, né? Imagina você ver seu mestre ali sendo crucificado, enfim. Ele reacendia a fé de quem duvidava. Olha que lindo isso. Ele instruía sobre o reino de Deus, isso é uma das partes mais importantes, e ele prometeu o envio do Espírito Santo, que era o verdadeiro Consolador. Então ele fez isso, ele obrou dessa forma nesses 40 dias após a ressurreição dele, tá? Mas daí eu fui um pouco mais a fundo e perguntei, Jesus não fundou templos, mas quando que nasceu a igreja de Jesus? A igreja nasceu em Pentecoste, que é o domingo da Páscoa é marcado por a ressurreição, e o domingo de Pentecoste é marcado pela vinda do Espírito Santo. Então a igreja de Cristo nasce em Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. É quando os discípulos, reunidos em oração, recebem o Espírito Santo, como fogo, vento e palavra viva. E aí eles passam a falar em várias línguas, e que essas várias línguas seriam e serão até hoje entendidas por todas as nações. Ali se formou uma primeira igreja viva. Olha que lindo isso. A partir daí, formou-se um corpo de consciência coletiva, um movimento de expansão e serviço. E a promessa do Cristo se cumpriu. E daí, Jesus Cristo ascendeu ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Mari, vocês devem estar me perguntando por que é que você está contando e contextualizando tudo isso. Porque conforme eu trouxe todos esses dias, principalmente de segunda para cá, nós estamos espelhando aquele tempo para trazer ele para agora, neste novo tempo. Aquele tempo existiu Cristo, existiu este homem, o Filho do Pai foi feito carne. Neste novo tempo, o Filho do Pai é feito água. E nós bebemos dele, para assim nos tornarmos o Filho, os filhos. E da mesma forma que naquele tempo formou-se um corpo de consciência coletiva, um movimento de expansão e serviço, nesse novo tempo está se formando um corpo de consciência coletiva, um movimento de expansão e serviço. Casa das Águas.
E a promessa do Cristo, de Cristo, se cumpre como se cumpriu naquele tempo, se cumpre hoje, a partir de hoje. E daquela mesma forma que ele falou, farei de vocês pescadores de homens, hoje ele fala em nós, vocês são água viva. Jesus está plantando em nós a igreja viva, a igreja do Espírito, não uma igreja de pedra, mas uma igreja de presença, não a que exclui, mas que inclui, só inclui e expande, inclui e expande. Por isso que eu comecei hoje, eu abri essa live falando que a partir de hoje, especialmente hoje, a gente está intencionalmente exponencializando a nossa mensagem, começando a exponencializar, a expandir a nossa mensagem para levar a mensagem para muita gente. Especialmente hoje, a gente está fazendo a nossa passagem, acessando níveis inimagináveis. Nós estamos plantando aquilo que é chamado de igreja, aquilo que para nós é um movimento do espírito, da inteligência espiritual que a gente vem acessando dia após dia. Não um movimento, não uma igreja, não um templo, mas uma casa viva. Uma casa onde você pode ser quem você é. Afinal, você é Ele. Uma casa onde não há dogmas, onde não há religiosidade, onde não há religião, onde não há ritos, onde não há pode ou não pode. Uma casa onde só há presença sua, viva. Uma casa que não exclui nem você, que leva o seu nome, Val, Juan, Thales, Deia, Mariana, mas uma casa que me inclui e me expande. Vocês compreendem isso? Naquela época, quem liderou este primeiro movimento foi Pedro, aquele que mais negou Jesus, mas aquele também a quem Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pensem comigo, foi designado uma pessoa naquela época para se fazer uma igreja. Vamos trazer para o novo tempo, para o tempo de agora, 2025 anos. Está sendo designado várias pessoas, um movimento de pessoas, para a gente edificar uma igreja viva, andante, circulante. Tal como Pedro, naquela época, assume a liderança nos primeiros dias de Pentecoste e prega o primeiro sermão da igreja, e a partir disso milhares são tocados, curados, batizados. Hoje, a gente está tendo a oportunidade de fazer o mesmo. E não é uma cópia, não é mais do mesmo.
é infinitamente mais. Nós estamos assumindo a verdadeira liderança. Nós estamos assumindo hoje a verdadeira liderança, que é o Espírito. Nós estamos assumindo que somos líderes espirituais, onde Jesus é nossa mente, é a nossa cabeça, é aquilo que fala e a gente ouve, é aquilo que faz e a gente vê, é aquele que obra e a gente segue, é aquele que cura, faz milagres e a gente se deleita. E eu estou falando a gente, sou eu. Porque quando eu me afasto e deixo a Mariana ver o que Jesus, na minha mente, na minha consciência, está fazendo, eu assumo para mim mesmo e para ele esta energia de Cristo, crística, que eu assumo e aceito, mais que assumo, aceito a verdadeira liderança espiritual. Ou seja, eu assumo o Espírito de Deus. Eu preciso respirar. Tomar uma água. E eu, gente, não vou deixar vocês sozinhos nisso. Não vou abrir mão de vocês. Vou buscar um a um. Cada um que se apresentou aqui em algum tempo, de toda essa era das águas de Micael, eu vou buscar um a um. Porque não é brincadeira o que está sendo feito, está sendo trazido para nós. E nós precisamos nos levantar como líderes espirituais. E não falando blá, blá, blá de coisas que vêm na cabeça de vocês ou modelando gurus por aí. Não. Falando, ouvindo ao mesmo tempo, fazendo aquilo que Ele quer que façamos. Nós só somos o corpo. Nós só levamos um nomezinho: Mariana, Val, Thales, Juan. Mas nós estamos tendo a oportunidade de viver este novo tempo e espelhar do começo ao fim tudo isso. Mas Mariana, por que você está falando tudo isso? Porque sim, meus irmãos, nós estamos sendo levados a construir a nossa igreja. Uma igreja que anda, uma igreja que fala, uma igreja que chega nos lugares. Vocês compreendem isso? Um templo vivo, um templo que caminha. A nossa igreja, com esses moldes, ela nasce hoje, ela está nascendo hoje. E ela levará 50 dias, exatamente 50 dias para ficar consolidada. Ela está pronta nos céus. E nós estamos trazendo ela aqui, feito casa das águas. Dez dias já se passaram. 10 dias, hoje é o 10º dia desse novo tempo.
Nós temos exatamente 40 dias para fazer essa consolidação. Sim, nós vamos fazer a igreja da nova era. Por isso que lá no começo da live, quem entrou depois, eu peço carinhosamente, assista o começo da live. Eu explico o porquê da gente até usar o termo igreja, a importância disso. Eu contextualizo o novo tempo pascal. Eu falo que a gente está se tornando um grande movimento. E eu assumi para mim mesma que eu não vou fazer mais traduções da coisa, porque antes de eu entrar aqui eu estava com medo de assumir e falar para vocês em público, falar para mim mesma, porque eu tô me vendo aqui na tela, que eu tô assumindo uma nova igreja, a igreja da nova era, uma igreja de água viva. Porque nas minhas crenças, na minha ideia de igreja, eu já logo plugo na religiosidade, nos dogmas, no pode, não pode. Mas eu me encorajo de trazer isso para vocês. E eu não vou traduzir este nome, este termo, igreja, porque é isso que nós estamos construindo, uma igreja da nova era, deste novo tempo, onde a gente anda feito igreja, a gente se move feito igreja, a gente carrega e é carregado por Ele. Vocês compreendem a diferença de uma igreja religiosa para a igreja que está sendo feita e formada aqui? E se vocês não compreenderem isso, eu vou estar disponível no direct, enfim, onde vocês quiserem conversar comigo para a gente aparar essas arestas. Eu não quero ser mal compreendida, eu quero que vocês sejam isso comigo. E não é sobre a minha vida ou Águas de Micael como uma marca. Não, é sobre nós sermos aquilo que somos chamados para ser. Uma igreja viva, uma água viva, um amor, carregados de amor, frequência do amor, nível de consciência, amor. Nós bebemos da água do amor, da água de Micael do amor, um amor que não divide, de um Espírito Santo, do Espírito de Deus que sopra e vai soprar onde quer que iremos, onde quer que vamos. Eu confesso para vocês, eu estava tremendo. Eu antes de abrir aqui, eu estava pedindo amparo, proteção, alinhamento, para não ser mal interpretada, para eu poder e conseguir passar tudo que eu estou acessando, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou vendo para vocês. E mais do que isso, para vocês se sentirem pertencentes e carregarem esse chamado também. Porque a gente não carrega o cristianismo, a gente não carrega o espiritismo, a gente não carrega o cristão, o evangélico, a gente carrega. Por que não fundarmos e carregarmos um novo tempo, uma nova igreja de um novo jeito? Por que não tratarmos a Casa das Águas e toda essa informação como a maior igreja online do mundo? Por que não? Aliás, porque sim, a Casa das Águas nasce, junto da Casa das Águas, nasce a Casa do Espírito, de líderes espirituais, não só um, mas vários líderes.
Não é um que sobe no palco, no púlpito e rege as pessoas. Não, são várias pessoas, uma se identificando com as outras. A gente não vai construir parede, a gente vai revelar consciência. Vocês têm noção disso? A gente não vai obrigar a fazer ritos, a gente vai oferecer presença, a gente não vai repetir doutrina, a gente vai viver a verdade que pulsa dentro da gente. Só que eu preciso saber se vocês estão prontos para abrir esse novo capítulo comigo. Eu preciso que vocês reajam aqui, ou no Zoom, ou aqui no Instagram. Manda sim, fala assim, eu tô com você, eu tô pronta para abrir, eu tô pronto para abrir esse novo capítulo. E mesmo se eu não estiver pronto, se eu não me achar pronto para viver isso, eu vou assim mesmo. Porque eu sei que vocês estão prontos, mais do que prontos. Eu sei. E eu tô sentindo no fundo da minha alma que esse nosso movimento, ele tá nascendo. E quem tá comigo desde a nova era sabe o quanto eu tenho sonhado com isso. Ele tá nascendo do jeitinho, ou aliás, melhor do que eu algum dia posso ter imaginado. Eu nunca, o Thales está aqui e ele pode me confirmar, nós nunca imaginamos que a gente ia construir isso desta forma, com esses termos, desse jeito. A gente sempre se ponderou, a gente sempre traduziu as coisas. Agora, desta forma, feito igreja, una, em movimento, feito água, nem nos meus melhores sonhos. Mas, desde a nova era, e quem esteve comigo aí do dia 1 da nova era, em que eu prometi doar as águas de Micael, e isso está de pé ainda, eu já estava tendo lapsos dessa visualização. Claro que não desse jeito, tá infinitamente mais poderoso, mais elevado, mais único. Porque dia após dia, a gente está amadurecendo, a gente está se elevando, a gente está expandindo, a gente está compreendendo, a gente está se deixando ir. A gente está assumindo que eu sou água viva, vocês estão assumindo daí que vocês são água viva. E é nessa sexta-feira, nesse tempo pascal, nesse tempo de passagem que a gente passa. A gente sai de um nível e vai para o outro. A gente começa a entender este tempo real da casa de oração. Esse tempo real, essa nova realidade que a gente está vivendo aqui na casa de oração. Essa oportunidade da gente transbordar as águas de Micael, porque a água de Micael é a água de Deus. E a gente está podendo, está tendo a graça de transbordar hoje a expansão da consciência. Esse DNA novo, esse DNA eterno, que nasce do invisível, gente, mas que se move no real, na realidade. Eu só sei que essa igreja viva
ela não precisa de placa, ela não precisa de status, ela carrega o nome que está escrito nos céus, Casa das Águas, uma casa de oração, é hora da ação, uma casa da missão, a Casa das Águas, essa casa que carrega o Espírito novo, renovado, santo, livre. Essa casa feita em frequência, essa casa invisível e real, essa casa que está sendo feita com uma arquitetura divina, nos moldes nunca antes visto, uma casa que carrega novos princípios, uma casa que representa a presença, a instrução, a consciência viva, porque é isso que está sendo derramado dia após dia, a presença de Cristo, a presença do Espírito, a presença de Deus, a instrução que está nos abrindo, nos expandindo, fazendo a gente respirar outro tipo de informação. Essa casa em que a gente pode ser e se deleitar como consciências vivas, expandidos. Esta casa que é uma fonte de água viva, águas do reino, águas do Pai, águas de Micael que foram derramadas há 11 anos atrás e que agora é chegado o tempo de transbordo, de transbordar esse rio. Não é uma sexta-feira comum. É uma sexta-feira de reencontro, de certeza de que Ele está aqui, vivo entre nós, dentro de nós. E mesmo que vocês não concebam a ideia da gente ser essa igreja viva, tenha só essa certeza de que Ele é você. Você bebeu dele e isso não tem mais volta. Mesmo que você decida não transbordar, mesmo que você caia nos seus padrões mentais, nas suas crenças, tá tudo bem, eu digo sim para você. Mas o que você não pode se perder é nessa certeza de que você é Ele. E se você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, você vai fazer infinitamente mais do que Ele fez e falou. Eu só sei que a nossa Casa das Águas se torna hoje esse rio de águas claras, límpidas, forte. Não é riachinho, não. Não é um fiozinho, não. É um rio. Eu só sei que a gente vai caminhar sobre essas águas. Estamos caminhando. Eu só sei que é nesse templo
feito água viva que ele vive. Ele não vive mais no Antigo Testamento, ele não vive mais no Novo Testamento, ele não vive mais no livro, ele não vive lá naquele templo, naquele altar, naquela igreja, naquela imagem, naquele pastor, naquele padre, naquele guru, naquele líder. Não. Ele vive em mim e naquilo tudo que como presença eu reconheço. Somos aqueles que reconhecem a presença dele agora, nos detalhes, no instante, no sopro. E para aqueles que duvidam, sabe o que eu mais tenho pedido? Para mim mesmo, porque eu sou ele. Que ele apareça para você. Como ele aparece para mim, como ele fala em mim. Como dia após dia eu me vejo diferente. Como eu não mais me identifico como Marianinha, e sim como ele, puramente ele. E que eu uso de todos os artifícios de ser Mariana, de ser mulher, de ser mãe, de ser uma líder espiritual para ser mais ele. E que além dele aparecer para você, que ele ative em você toda essa frequência que eu derramo aqui diariamente, toda essa palavra que eu tenho trazido extensivamente, diariamente aqui. Que ele fale dentro da alma de vocês. Que ele valide todas as dúvidas que vocês possam ter. Que ele entre na sua casa de oração. E falo mais, que ele não bata na porta e que ele apareça aí, já aí dentro de vocês. Para vocês entenderem definitivamente, caso haja alguma dúvida, vocês ainda não entenderam que ele vive. Porque eu entendi. Muitos de nós aqui na casa de oração, na casa das águas, entendeu. E reajam, por favor, a mim aí, Deia, Thales. Vocês entenderam que ele é vivo? Porque se eu sou viva, se eu estou viva, ele é vivo. Ele não está fora. Ele nunca esteve. Ele foi feito homem num tempo e crucificado. Tamanha ignorância. E hoje não mais podemos crucificar. Porque senão a gente vai crucificar nós mesmos. E estamos nos crucificando. Com as nossas identificações. Com os nossos achismos. Com a nossa busca desenfreada. Por algo. Por alguém. Sendo que este alguém está aqui. E vos fala. Não pode só eu estar crendo nisso, estar falando para essas paredes. Eu só sei de uma coisa. Eu sou esse corpo novo desta nova igreja neste novo tempo. Gostem ou não, acreditem ou não, sigam ou não. E mais,
Estou estendendo isso a vocês, porque eu poderia ficar bem quietinha aqui no meu canto. Estou estendendo a vocês para vocês darem este aceite. Somos o corpo dessa nova igreja. E é com essa energia que hoje, nessa sexta-feira, eu faço a nossa primeira invocação. Não foi feito lá como Pedro, o primeiro sermão, em Pentecoste? Hoje eu faço a nossa primeira invocação. Nosso primeiro sermão. Para selar e dar início a esse novo tempo. Esse novo tempo meu, do meu corpo, da minha consciência, das minhas águas, da minha casa, da minha igreja. Invoquemos juntos. Cristo vivo, Cristo frequencial. Olha quão poderoso isso. Cristo frequencial, Cristo vivo. Cristo que se revela nas águas de Micael. Hoje não te buscamos como quem procura no escuro. Hoje eu te invoco como quem reconhece a luz. Tua voz ecoa. Tua voz ecoa. Teu olhar aquece. Teus gestos despertam em mim gestos de amor, de honra, de corpo vivo, de igreja viva. Hoje é o dia em que marca a nova era de uma nova igreja, onde 2 ou mais se reúnem para acordar, para expandir, sedentos para transbordar. Eu invoco com todas as minhas forças esse novo tempo, essa nova oração, essa nova onda viva, esse novo acesso à fé. A fé como um rio fluido que não para, que não cai, que não entra em lugar nenhum. Eu invoco Cristo que sou. Faz da minha vida esse altar em movimento, para que eu possa, junto dos meus irmãos, celebrar a expansão, celebrar os dias bons, celebrar a ressurreição, celebrar a passagem, celebrar o pulso, o seu pulso. Celebrar a tua verdade vibrante nessa água que eu carrego, para eu tocar feito verdade, para eu falar feito verdade, para eu me ver feito a verdade, para eu construir essa arquitetura sagrada, essa nova igreja pela verdade. E eu, como igreja viva, eu invoco. Somos águas vivas.
Somos a casa das águas. Somos o corpo espiritual desta nova era. Meu Deus do céu. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei isso. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Deixa sentir o Espírito soprando em nós nessa noite. Nessa sexta-feira, desse novo tempo, nesse 10º dia da casa de oração. Nesse dia em que a gente aparece como Ele, vivos, lúcidos, comprometidos com a missão. Sente você vivo, sente você lúcido, sente você comprometido consigo mesmo. Sente esse sopro. Deixa a lágrima escorrer. Deixa o corpo arrepiar. A gente precisa selar essa vibração. A gente precisa sentir essa água da verdade. Mais do que tudo dentro da gente agora. E a validação de que tudo isso é muito verdadeiro vai vir com a nossa toma da água da verdade. Se vocês tiverem um gole de água aí, um copo de água, peguem. Que eu vou abrir com muita verdade, muito zelo, muita presença, muita emoção. A real verdade sobre a nossa igreja viva. Para a gente ser sustentados sobre esse altar interior. Bebemos da água da verdade agora. E aí, sentindo a água entrar, preste atenção. Preste atenção na sua presença. Pare, respire, silencie. E aí, juntos, gente, vamos baixar a cabeça. Como quem entra num lugar sagrado, sabe?
verdade vai nos colocar nesse lugar. Porque algo maior está pronto para acontecer. E não é simbólico, não, é real. É o levante de um corpo físico. Sagrado, glorificado. É o levante de nomes escritos no livro da vida. É o levante de homens improváveis que trazem e fazem uma nova igreja. Uma igreja da nova era que não tem paredes, não tem palco, não tem púlpito. Tem líderes verdadeiramente espirituais. E a verdade tem nos revelado isso dia após dia e hoje no ápice da revelação. Vai fazer a gente ver esta realidade. A própria verdade vai fazer a gente ver esta realidade. A própria verdade vai vibrar de um jeito nunca antes vibrado. A própria verdade vai se revelar em cada um de vocês, num jeito específico. E eu vou estar aqui de braços abertos, esperando cada um de vocês com as suas revelações. Eu peço que vocês fiquem atentos, observadores no último grau, sobre todas as coisas. Vocês vão saber o momento exato que a verdade vai se revelar para vocês. Porque essa frequência, ela não mente, ela não esconde, ela não recua. Ela é a água que revela o que você sempre foi. Imagem viva da consciência de Deus. E eu envio isso para vocês agora. Estamos juntos até depois do confins do fim da Terra. Eu estou disponível para eventuais dúvidas, lacunas, qualquer coisa que vocês emerja aí dentro de vocês. E também estou disponível para saber o que vai ser revelado aí para vocês durante a toma da água da verdade. Somos água viva, somos essa nova igreja, somos a casa das águas. Amanhã, sábado e domingo, eu vou colocar a mensagem lá na comunidade. A gente se vê na segunda-feira, 8h15 da manhã.
a gente segue consolidando, construindo com essa arquitetura sagrada a nossa igreja, essa nova igreja, por 40 dias mais, até Pentecoste, até os 50 dias desse novo tempo. Beijos, obrigada, até segunda, e eu estou disponível para todos vocês.